Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Bocardi? Boa noite. Hoje tá solitário aí? Há de se registrar, né, Vera? Operário da notícia. Há de se registrar. Hoje eu tô num batidão, tô executivo do jeito que saí de casa às 4 da manhã. Sem lanchinho, sem nada. Não, teve um almoço ali, mas foi trabalhando também. Foi sempre trabalhando, o dia inteiro. Hoje foi um batidão que eu não sei nem como é que vai acabar. O pior é que quando acabar já tá na hora de começar o outro, mas vamos em frente. Deixa eu aproveitar então que você tá nesse batidão, te mandar um abraço do Ney, o tapeceiro que veio aqui na minha casa hoje me salvar de um BO. E ele é seu fã, adora você, mandou te mandar um abraço. Falou, manda um abraço lá pro seu companheiro, Rodrigo Bocardi. Um abraço pro Ney, quanto carinho, esse povo é muito generoso, quanto carinho. Ney salvou minha vida, Bocardi, porque eu tinha derrubado a minha aliança dentro da estrutura do sofá. Que isso? E antes que isso virasse um BO conjugal gravíssimo, ele veio aqui e desmontou o braço do sofá. Nossa! E resgatou a minha aliança. Então eu devo a ele a São Longuinho a aliança resgatada. Eu estou transmitindo o recado para não ficar em débito com ele. Tá certo, valeu. Pô, bom demais, que bom então, tudo resolvido. Vamos falar da Câmara que está se preparando para tirar a data limite para o pagamento dos precatórios. Essa história aí, né, que a gente já falou ontem sobre isso. E tem toda uma discussão, que vai 10 anos antes, 10 anos depois e tal. E nem 10 anos depois, eles devem deixar sem data, Bocardi. Por quê? Porque se eles voltarem a 2036, como era o projeto original da Câmara, aí tem de voltar para o Senado. Então, qual é o truque dos deputados? É pegar o texto que veio do Senado, que mudou essa data limite para você dar calote nos precatórios de 2036 para 2026, simplesmente arrancar o 2026. Então, deixa ali com data indeterminada. Pode durar até bem quando entenderem as excelências. Isso porque emendas supressivas, quando você suprime uma parte do texto, elas não obrigam a voltar para a casa anterior. Então é um truque, e é um truque que impediria os senadores de restaurarem aquilo que eles tinham feito lá, que era algo salutar, reduzir em 10 anos uma coisa que é um calote explícito em pagamento de dívidas judiciais e que vai gerar uma bola de neve de tamanho aí incalculável. No caso de valer até 2026, esse calote constitucionalizado, né, porque eles estão botando para dentro da Constituição a pedalada, só nesse caso o rombo aberto aí com isso já é de mais de 480 bilhões de reais, de acordo com o cálculo da Instituição Fiscal Independente. Se você tirar a data, aí o céu é o limite. Então, a gente não sabe nunca quando que vai parar esse calote. Então, é algo bem sério. Eu já falava aqui ontem sobre essa possibilidade, né? Como o Rodrigo Pacheco aceitou essa coisa de promulgar de forma fatiada a PEC, ele abriu brecha para a Câmara de Arthur Lira fazer todo tipo de manobra. Essa é uma delas. A outra diz respeito ao pagamento de precatórios relativos ao Fundef. O que o Senado tinha aprovado? Que os relatórios do Fundef ficariam fora dessa pedalada, eles seriam pagos com prioridade. Mas o que os deputados encafifaram? Que alguns dos estados que receberão recursos no ano que vem, vindos do Fundef atrasado, são estados da oposição, são estados ligados ao PT. A Bahia, o Ceará, e que aí isso não seria uma coisa boa. Então, eles querem incluir o Fundef nos precatórios que podem ser alvo de calote, de rolagem, de pedalada, como a gente resolver chamar. Então, mais uma mudança em relação ao que veio do Senado. Isso tudo dá razão a todas as ponderações feitas num tom bem enfático pela senadora Simone Tebet na sessão da semana passada, quando ela acusou Rodrigo Pacheco de ter rompido um acordo com os senadores e cedido à pressão do Arthur Lira e do restante da Câmara. Porque se ele não tivesse topado promulgar fatiadamente, teria de ter voltado tudo para a Câmara, aí iriam analisar tudo lá na Câmara e o Senado poderia ficar
de novo com a última palavra. Então, você abriu o espaço fiscal com uma mão e com a outra a Câmara vai tirar todas as poucas profilaxias que o Senado tinha aprovado a esse texto que é tão ruim para o controle de gastos, para as contas públicas. Eu vi que o Sardenberg mais cedo falou aqui contigo a respeito de risco fiscal, apontado na ata do Copom. O risco fiscal é isso aí, tudo que a gente está vendo, esse estado de coisas e de decisões e de manobras que levam a que o orçamento seja uma ficção, que precatórios sejam jogados para as calendas gregas e etc., né? Ô Vera, e agora tem mais dois assuntos, só que eles estão, queira ou não, é difícil, né? Você estabelecer uma desconexão entre eles. Essa história que a gente já falou aqui mais cedo, do presidente Jair Bolsonaro falando em aumento de salário para policial. Isso pode custar 3 bi, 2.800, 3 bi. 2.800, quase 3, E ao mesmo tempo tem a Polícia Federal intimando o presidente a prestar informações sobre o vazamento de inquérito sobre urnas eletrônicas. A gente falou aqui disso de forma desconexa, mas as pessoas já escreveram aqui. Como é que é isso? Dando aumento para a polícia que investiga e tal? Como é que é? Esse aumento está dentro do populismo pelo qual o Bolsonaro já enveredou com vista à eleição do ano que vem. Esse populismo vai desde a criação do Auxílio Brasil turbinado, para o qual não havia receita, e que teve de fazer tudo isso, criar esse espaço fiscal no orçamento, um espaço fiscal irreal, conseguido à custa de calote imprecatório, à custa de exceção no teto de gastos, etc. E aí, essa exceção no teto e esse espaço fiscal aberto a fórceps, também cabe tudo isso, e cabe esse reajuste que o Bolsonaro disse que vai dar para servidores. Há algumas semanas ele disse, na semana passada ele repetiu, que vai dar reajuste para todas as categorias de servidores federais, nem que seja 1%. E hoje, no meio de uma solenidade na qual estavam representantes da Polícia Rodoviária Federal e de outras categorias federais aí da polícia, o presidente da República disse que teria uma reunião, ainda hoje, com a equipe econômica para discutir a reestruturação das carreiras da PF e da Polícia Rodoviária, também do Departamento Penitenciário Federal e do Departamento de Recuperação de Ativos. Então, de um largo espectro de carreiras ligadas ao Ministério da Justiça. E faz parte desse populismo. Essas carreiras, e os policiais federais principalmente, fazem parte do que o Bolsonaro imagina ser a sua base eleitoral. Acenos a policiais vêm sendo feitos ao longo de todos esses 3 anos de governo. Ele fez isso já em movimentos grevistas ou movimentos de motim de policiais militares, que esses não estão sob o guarda-chuva do governo federal, mas que têm ali muita afinidade ideológica com o bolsonarismo. E com a Polícia Federal ele também tem feito esses movimentos de afago em diversos momentos. Então é mais uma sangria dos cofres públicos. O Paulo Guedes costumava se gabar ali, se jactar do fato de ter conseguido permanecer os 2 primeiros anos de governo sem conceder reajustes a servidores. Ele achava que isso era uma forma de fazer uma reforma administrativa, uma reforma no gasto na prática, ali sem precisar mudar a Constituição. E agora ele está sendo pressionado, como já foi em muitos outros temas do governo, a conceder esse reajuste no ano eleitoral, e um reajuste que é indiscriminado. Bolsonaro agora está olhando para os policiais, por essa circunstância de que eles são parte da sua base mais fiel, mais fidelizada, mas também quer conceder esse reajuste para todo mundo, numa tentativa, mais uma tentativa, de se tornar viável eleitoralmente. Então, de 3 bilhões aqui a 3 bilhões ali, a gente vai pressionando ainda mais um orçamento que já está muito pressionado e cujo teto já foi explodido pelo governo. Essa outra questão, a da intimação do presidente, foi intimado pela PF a depor no inquérito que apura o vazamento de informações feito por ele próprio, Jair Bolsonaro, em pessoa, de um inquérito sigiloso da própria PF, que apura invasão no site do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Essa invasão ao site do TSE não teve nada a ver com as eleições, não causou nenhum risco à lisura das eleições, foi algo localizado no site este que não tem nenhuma ligação com as urnas eletrônicas e nem
com o sistema de apuração, mas o Bolsonaro juntou alhos e bugalhos naquele período, ali em agosto, em que ele estava investindo fortemente contra o voto eletrônico, fazendo pressão pela aprovação de uma PEC para voto impresso, etc. Então, numa live, ele divulgou esse inquérito e em postagens nas suas redes sociais, ele divulgou um link para a íntegra de um inquérito sigiloso. O ministro Alexandre de Moraes abriu o inquérito naquela ocasião e agora o presidente está sendo instado a prestar um depoimento nesse inquérito. Assim como em outros nos quais ele já foi intimado, ele deverá ter de depor presencialmente. Já houve uma discussão naquele inquérito do ministro Sérgio Moro de se ele poderia mandar por escrito as suas explicações e, na ocasião, tanto o ministro Celso de Mello quanto depois o plenário do Supremo entenderam que esses depoimentos têm de ser presenciais. Então, mais uma vez, o presidente da República sendo chamado a dar explicações por atos absolutamente incompatíveis com o exercício da presidência da República. Um presidente que divulga um inquérito sigiloso ao qual nem ele poderia ter acesso, e se teve, isso já denota uma intervenção indevida na Polícia Federal, é um presidente que está disposto realmente a tudo em nome de narrativa ideológica. Vera Magalhães, o problema é onde tirar dinheiro disso, né? Porque, assim, mais uma vez falando do aumento e num exercício que é assunto também do dia aí, a gente acabou de abrir a conversa falando a história da PEC dos precatórios, que vem se enrolando há tanto tempo, o ano está acabando, não tem uma resposta para isso. E a salvação, e é uma salvação, como você já disse, a gente já falou várias vezes aqui, uma salvação equivocada, né, das contas públicas, que não trazem a garantia, não traz a garantia esse gesto. A gente vê a inflação crescendo, aumentando, falamos com o Sardenberg, a queda no nível de serviço, você não tem a recuperação, os 400 daqui a pouco não vão servir para nada, um exercício tão grande, aí vem mais a questão do aumento. De onde tira, Vera? Como é que fecha essa conta? Ou é simples uma ilusão? Como a gente abriu esse espaço fiscal aí na marra, e que também é ilusório, também é fake, e que vai nos levar a um acúmulo aí de dívidas roladas, que pode tornar os próximos governos inviável, tem um espaço ali. É como se eu tivesse ido no banco e pego um empréstimo que eu não tenho como pagar lá na frente, mas nesse momento eu tenho dinheiro. Então, eu vou sair gastando geral, vou para o shopping, vou comprar sapato novo, vou comprar vestido, vou dar presente de Natal caro para todo mundo e o amanhã a Deus pertence. Quem tiver ali que pague, depois eu dou esse boleto para alguém pagar. É essa a lógica que está por trás dessa PEC horrorosa dos precatórios, um dos piores crimes fiscais já cometidos. Ontem no Roda a gente entrevistou o Felipe Salto, presidente da Instituição Fiscal Independente. E ele foi textual em dizer que essa pedalada é muito mais grave do que a que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. E alguém suspeito, porque é um economista liberal, não é um economista petista. E aí ele diz o seguinte, e agora é o pior, você está pondo a pedalada dentro da Constituição. Então, é isso, Bocardi. Vão pagar aumento de salário para quem for, vão fazer o diabo para tentar reeleger o presidente. E aí depois, no futuro, se vê como faz com essa fatura que vai chegar. Uma hora vai chegar. Chega, não tem dúvida nenhuma. Aliás, ela já está aqui de outros tempos também, né? Não é que ela vai chegar, né? A fatura já está. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é encontrar um jeito de pagar a fatura antiga, né, Vera Magalhães? É mais ou menos isso, né? É bem isso. Você pega um empréstimo para pagar outro. GSI investigando se e-mail de servidor do governo está associado ao ataque de hacker ao Ministério da Saúde. Tem essa questão também, né? Você veja, né, Bocardi? A gente fica todo dia aqui discutindo tramas bem rocambolescas. Esse ataque hacker que começou na sexta-feira ao site do Ministério da Saúde e nessa semana se espraiou para outros órgãos, agências, etc., está sendo atribuído, né, ou pelo menos está sendo reivindicado por um grupo hacker e que diz que pegou e que conseguiu extrair dados do governo e cobrando, esse grupo chama Lapsus, e cobrando inclusive resgate dos dados. O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, está junto nas investigações e emitiu um alerta para todos os órgãos públicos aí, para todos os ministérios, etc., para que reforcem a segurança de acesso dos servidores aos sistemas todos do governo. Então, que restringam privilégios de acesso e que cortem imediatamente, bloqueiem
todas as senhas e os logins, por exemplo, de servidores que estiverem de férias ou de algum tipo de licença. Por quê? Nas investigações preliminares, a hipótese que parece mais provável é que o acesso desses hackers ao sistema do Ministério da Saúde tenha se dado por meio do roubo e do login de uma senha de algum servidor do governo. Ainda não está identificado, mas isso é o mais provável. Então, eles estão reavaliando os acessos todos dos servidores, tentando chegar à origem desse ataque. Mas é muito grave, né? Você lembra que na sexta, quando aconteceu, o ministro Queiroga foi assertivo, disse que não tinham conseguido ter acesso a nenhum dado, que não iria se perder nenhum dado em relação à vacinação ou em relação ao avanço da Covid-19 nos estados, mas até ontem tinha muito estado que não estava nem conseguindo acessar o DataSUS para fazer os lançamentos relativos à pandemia, né, número de casos, número de óbitos, número de internações nesses estados. Então, foi algo mais sério do que eles admitiram a princípio e agora fica essa sombra aí de insegurança no acesso por parte dos próprios servidores. Então, um caso que ainda vai se desdobrar também, ainda deverá ter a conclusão, parece longe ainda de uma conclusão, mas uma grande dose de insegurança nos sites do governo, e principalmente nesse do Ministério da Saúde, que é o que importa mais diretamente e mais imediatamente a vida de todos nós, porque todos nós precisamos consultar dados sobre a pandemia, nós jornalistas, os usuários do sistema precisam ter acesso, inclusive, à sua situação vacinal. Muitas vezes o próprio eSUS ficou comprometido, o eSaúde lá, né, onde você verifica se você tomou a vacina ou não. Então, vamos ver como isso tudo vai se desdobrar nos próximos dias. A música qual é, Vera? Olha, vocês vão achar que a gente está promovendo os Titãs aqui a gente não tem culpa, né? O noticiário ajuda, é isso, Bolsonaro tentando afagar a polícia. E falou em polícia, a associação é imediata com essa música dos Titãs. Então a gente vai de Titãs pelo segundo dia seguinte. Aliás, também serve de homenagem a Branco Melo, que passou por uma cirurgia, ficou mais de 30 dias internado e teve alta. Acho que eu li isso ontem, teve alta. Verdade, teve alta. Eu fui levar o meu pai ao hospital e eu acho que eu vi o Branco Melo tendo alta nesse momento. Não quis ir lá tietar, mas eu falei, acho que ele está tendo alta. Não então, era o muito momento, bom. mas está valendo, né? Não era. É isso. Valeu, saúde pra ele. Vamos ouvir então. Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. É isso aí, polícia pra quem precisa de polícia, Você 6 dançava horas. de chutinho também, essa música, Bocado? Ah, tinha isso, era Na mesmo. rodinha, Quase um né? punk, né? Era bem isso. Valeu, Vera. Tchau, até amanhã. Até mais. Você tá falando aí, eu tô lembrando aqui, viu, Vera, antes de ir embora. Domingo eu fui... Essas lembranças, tá falando de chutinho, me ocorreu agora. Domingo teve o show de Maurício Manieri. E aí eu fui lá e tem uma parte do show dele, ele chama Classics, né? Ele canta músicas mundiais, clássicas mundiais, digamos assim. Um show bem bonito, aliás. Muito bacana. E tem uma parte que é a sessão bailinho. E aí ele trouxe a história de década de 80, Vera, daquela história de botar a lona. Não sei se você viveu isso, mas assim, na periferia de São Paulo, onde vivia em São Paulo, eu não gosto de falar periferia, porque o que é periferia, né? Tem um nome, é claro que para lidar que é algo que está afastado do centro, mas tem um tom meio pejorativo e tal, e não é muito assim. Mas ali, na Cidade Dutra, Jardim Satélite, lá tinha as casas com a sua garagem, né? E sempre tem aquele portão, e aí você cobria o portão com lona. Não sei se isso era comum em outros estados aqui desse país, Acho que tá falando sim, para todo no mundo. ABC também era assim. Se cobria no ABC também é assim. Então você botava a lona ali, deixava só uma parte pequena do portão aberta, algum amigo sempre tinha um estrobo, outro com uma luz colorida, e alguém fazia o papel ali de DJ, e assim ia. E aí ele Meninos montou... levam refri, meninas levam um salgadinho e E partiu. ele montou esse cenário ele montou
dentro do Espaço das show. Américas, no show, foi muito legal. E aí você tá E falando do você chutinho. ficava muito com a vassoura, ou Tinha a história Bocardi? da vassoura, né? A gente tentava Vassoura. repassar lá rapidinho, né, Vera? É isso aí. E aí tinha a sessão, claro, bailinho, mas na sessão bailinho também tinha o momento dark, Rockinho. punk, rock e tudo mais. E rolava um chute. É isso aí. Valeu, Vera. Não chutando a canela da menina, tá tudo Tá certo. ótimo, valeu. Tchau. Até mais, valeu, boa noite.